Esse é o Nimrod. Ah, é o né? Nimrod? Esse é o Nimrod. Esse é o Nimrod. É uma representação Outra coisa... É uma barba dele, isso? Essa é uma a barba, representação da Babilônia, né? Tá. Com a torre atrás, Ninguém né? sabia se ele era exatamente então, assim. era é um o que- zigurat. Era um zigurat. Essa é a maneira como eles... Zigurat é um lugar de adoração Era uma a to- demônios, na era verdade, uma torre de altar, né? observação para astronomia, astrologia, mas era um altar de adoração e divulgação de demônios. Com base no que o Lamartine falou, além de se opor a Deus, não multiplicando e não se espalhando pela terra, tentando concentrar o pessoal naquela região, ele também se opõe a Deus da seguinte forma: você destruiu tudo com o dilúvio. Ele é a 4ª geração pós-dilúvio. Isso nunca mais vai acontecer. A gente vai construir uma torre que vai ser tão alta que se o dilúvio vier a encher a terra, não é você mais que julga a gente com o dilúvio. A gente não vai ser mais julgado, é a gente que vai determinar o que é certo e errado. Então isso é uma clara rebelião a Deus, às leis de Deus e à própria ordem da criação. E aí a gente voltando aqui um pouquinho na questão da árvore de Natal. Por que o pinheiro? 25 de dezembro, a data de aniversário de Nimrod, era comemorada, era celebrada, era a data festiva de aniversário de Nimrod. E aí depois da sua morte, a Semíramis, sua esposa, mãe, com aquela doutrina maligna dela da sobrevivência de Nimrod como um ente espiritual, o que ela faz? Todo ano, no dia do seu aniversário, que seria 25 de dezembro, ela alegava que Nimrod visitava a árvore sempre viva e deixava presentes nela. Então pensa nisso, a origem da árvore de Natal é essa, 25 de dezembro, ela dizendo que Nimrod vinha para deixar presentes nos pés da árvore. Por que a gente faz isso? Por que eu me reúno com a minha família, monto um pinheiro em casa e boto presente no pé do pinheiro? A gente faz isso há séculos. A troco do quê? Onde isso nasceu? Então tá explicado, isso veio com Nimrod. Semíramis dizia que ele vinha trazer presentes e deixava ao pé da árvore. Aí você vai lá em Deuteronômio, Bíblia, 16, 21. Não plantarás para ti nenhuma xera, nem árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que farás para ti, e não levantarás para ti matsevá, coluna pilar, porque o Eterno Deus odeia. Então, nesses cultos ocultistas, eles tinham tanto uma coluna pilar, que pode ser entendida hoje como um obelisco, e ao lado desse obelisco tinha que ter sempre um pinheiro, tinha que ter sempre uma árvore, uma xera. Então, em muitas traduções da Bíblia, a gente não encontra mais a palavra xera. Parece que há um esforço para que ninguém entenda isso aqui. Essa palavra foi removida e ela foi substituída por poste sagrado. Mas se você pega a Bíblia versão Almeida, antiga, ela diz assim: não plantará nenhuma árvore como a xera. Qual que é o texto aí? 16:11. Deuteronômio 16, aliás, 16:21. Eu vou ver no hebraico. 16:21. Eu vou ler no hebraico aqui. E aí, o que realmente viria a ser uma xera? Eu tenho um comentário aqui de um rabino, Mer Matshallah Malamed, ele diz: árvore idolatrada dos pagãos. A deusa Xera era, segundo a mitologia... A palavra não é Xera, é Etz. Uhum. Etz é árvore. Exatamente. Então é a árvore que eles usavam para culto à entidade. E aí o rabino está dizendo aqui, é uma árvore idolatrada, trata-se de idolatria, trata-se de culto. Se você pegar a Wikipédia, você vai ler: a Xera na mitologia semítica era uma deusa mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra. Então a gente está falando de uma árvore que era usada como adoração a ela, essa deusa cananita da fertilidade, a própria Semíramis. E a gente está falando que isso faz parte do culto celta, do culto tradicional que se infiltrou, que aconteceu com esse sincretismo religioso, e a gente absorveu essas práticas. Por isso que muito líder é absolutamente contra, não quero saber, não vou mais montar árvore, não vou mais celebrar Natal desse jeito. Então, resumindo, essa seria mais uma projeção de Semíramis. Então, tudo tem a ver com esses cultos antigos da Babilônia. E eu queria fazer uma observação aqui sobre a força dos símbolos. Hoje você que é um publicitário, você que é um cartunista, você sabe a força. Claro. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, quando você introduz... Eu não sabia de 90% das coisas que está falando aí. Eu sabia da superfície. Mas você vê a força de toda uma narrativa cheia de símbolos. Para quê? Uma coisa bonita, colorida, tudo para tirar o foco de que Cristo nasceu. Porque eu comecei dizendo que na Bíblia não tem celebração de nascimento.
Entretanto, o nascimento de Jesus ele foi profetizado por muitos dos profetas. Verdade. Então você vê, Isaías 9,6 fala, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quer dizer, e fala do nascimento do menino. Isaías 7,14, tudo bem? Isaías 7,14 fala de que ele nasceria de uma virgem. Então, o nascimento foi muito celebrado. Agora, não importa dizer qual é a data. Agora, quando você cria toda uma narrativa e uma forma simbológica de visual para fazer uma cortina de fumaça e tirar o centro de Jesus, você vê claramente que cada vez mais a sociedade está se esquecendo do nascimento de Jesus. Aí você fala, pô, mas a gente vai celebrar uma data que não é verdadeira? É simbólico, né? Eu queria aproveitar aqui e fazer só um comentário, porque já estou quase encerrando. Mas eu queria só fazer um comentário aqui, porque eu acho que o que o Rina está falando é muito importante, mas se eu não fizer uma observação aqui, vai parecer que a gente está dizendo que não pode celebrar nunca. Não, ninguém falou isso. Porque a gente vai entrar nisso já. Não, eu sei que você não falou, mas para o nosso público que está vendo pode parecer isso. Porque você vê, o apóstolo Paulo, ele queria pregar, ele disse o seguinte, eu me fiz de gentil para pregar aos gentios, de judeu para pregar aos judeus. E uma vez ele foi para Atenas e ele subiu naquela colina de Marte chamada de Aerópago. Lá era um lugar onde todas as pessoas, sábios, senadores, pessoas se reuniam para ouvir sabedoria. E lá tinham vários altares de vários deuses gregos, com as estátuas e tudo, mas tinha um lugar que era um altar vazio, mas que estava escrito ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo, ele olhou para aquele altar pagão. Ele disse assim, olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas porque os gregos tinham medo de que eles estavam deixando de adorar algum Deus que eles não conheciam, então eles fizeram um altar para um Deus que eles não sabiam quem era. Ele falou, esse é o Deus verdadeiro, que é o Criador de tudo. E ele aproveitou aquilo para pregar o evangelho para aqueles pagãos que pararam para ouvir, porque ele, ao invés de simplesmente dizer vamos rejeitar, ele usou da figura para trazer a pregação da salvação. Então, o que eu penso do Natal hoje, eu sempre na minha igreja eu explico, nessa época, isso que você falou, de nevava na época, tem milhões de argumentos que não cabem aqui, não nasceu em 25 de dezembro, mas essa é uma época que o mundo está disposto, pessoas que nunca estariam dispostas a ouvir falar de Jesus, nessa época elas ouvem. Nós fizemos, por exemplo, uma cantata, hoje inclusive o último dia que vai acontecer, nós tivemos centenas de vidas que se converteram e pessoas que nunca entrariam numa igreja, mas porque nós fizemos uma cantata de Natal com hinos cristãos falando de Jesus, elas vieram. E na hora que você fala de Cristo, explica para elas, elas vêm. Então, o que eu diria para as pessoas que estão nos vendo? Existem coisas no Natal que são boas. Reunir a família é bacana? É maravilhoso. Tem famílias que não se reúnem nunca. Agora, você vai acabar com essa celebração só porque os pagãos faziam isso? Entendeu? Aquele momento, o que eu tenho dito para as minhas ovelhas? Faça o Natal, se reúna, esteja junto com todo mundo, mas que o centro seja Jesus. Então, na nossa casa, nós sempre nos reunimos, a gente faz um culto, cada um fala do que Deus fez durante esse ano, celebra a vida um do outro. E, no momento de comer, eu nem gosto dessas comidas todas aí, não gosto de panetone, não gosto de... Eu não acredito. Tô falando... Chocotone, você tá com cara de quem gosta de chocotone. Não gosto, cara, não gosto nem de chocolate. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de massa. Eu sou italiano. Tá. Sou italiano, mas não no era Natal italiano. você passa mal, então, porque ninguém faz massa no Natal. No Natal eu não engordo. Todo mundo me pergunta isso, eu não engordo. Mi piace tantissimo la pasta. Então, o que eu penso? Esse tempo que o mundo sempre falou de Jesus, porque durante séculos, de maneira errada e obviamente com uma raiz errada, mas as pessoas falavam de Jesus. Agora tá Papai Noel cada vez mais tomando controle e as pessoas abriram mão deste tempo de oportunidade para falar de Cristo. Então, eu sempre digo para as pessoas, reunir a família é maravilhoso. Agora, que não seja em torno do quê? De comilança.
que seja em torno de uma celebração de Cristo que veio ao mundo para nos salvar, entendeu? E lá em casa eu, obviamente, vou pregar, abro para todo mundo falar, compartilhar o que Deus está fazendo. E isso eu acho que é uma contextualização. Você tem que ensinar as pessoas. Por quê? Porque quando as pessoas simplesmente aderem a algo sem refletir, elas podem perder uma oportunidade, como essa que Paulo usou daquilo, né? Se Paulo hoje estivesse nos nossos dias, muita gente ia dizer, ele está teologicamente falando errado, porque ele entrou num lugar totalmente pagão, olhou para um altar pagão e ele disse, ó, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, mas adoram, é o Deus verdadeiro. Então, isso é que na missiologia a gente chama de fator Melquisedeque. Ah, Existe um livro, não sei se você chegou a ler, chamado Qual? Fator Melquisedeque. Leu ou não? Não. Esse cara diz que Deus inseriu em todas as culturas uma chave para pregar o evangelho. Entendeu? entendi. Ou seja, Paulo foi lá e identificou naquele altar uma oportunidade para falar de Cristo, ao invés de falar mal de todos aqueles deuses, entendeu? Ele foi e falou de Cristo. E ganhou alguns. Não foram muitos, mas ganhou alguns. Alguns poucos, mas ganhou, né? Poucos, mas ganhou. Eu concordo com o Lamartine em gênero, número e grau. Na nossa igreja nós também temos cantatas natalinas, nós aproveitamos a data para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Querendo ou não, um dia Jesus nasceu, se foi 25 de dezembro ou não é o ponto a ser discutido, mas se é o dia que o mundo para comemorar o nascimento de Jesus, nós, como embaixadores do reino de Deus na terra, como sacerdotes dele, temos a obrigação de aproveitar essa data para contar a história do nascimento de Jesus, contar Isso. a história de como ele veio ao mundo, citar os textos bíblicos, fazer reuniões em que o nascimento dele seja celebrado. Você lembra como tinha presépio? Hoje não tem mais? Foi o que eu falei. A Toda maioria das cidadezinha, famílias ia tinham pro presépio. interior, nas praças, né? A maioria das famílias tinham presépio. cidades, né? Você conhece a história do menininho que estava vendo o presépio, ele queria ganhar um presente, ele foi fazer uma oração? Não. Ele chegou para fazer o pedido de oração dele e falou, Deus, me dá um PlayStation 5, eu fui um bom aluno esse ano, tirei boas notas. Não fui. Amassou o papel e jogou fora. Deus, me dá um PlayStation 5 esse ano porque eu fui obediente. Não fui. Aí ele foi lá na sala, de mansinho, sem ninguém perceber, olhou pro presépio, pegou o menino Jesus, botou no bolso e escreveu a próxima cartinha. Deus, sequestrei seu filho, me manda um PlayStation 5, senão não devolvo ele. Me dá um PlayStation 5, senão eu não devolvo. Meu, que maravilhosa essa piada, muito boa. Aí, eu concordo 100%. A gente celebra o Natal, minha família se reúne, a gente gasta tempo junto, a gente come o peru, a gente come as nozes, mas com esse entendimento.